Olá, tudo bem? Eu sou o Filipão, sou consultor técnico em tintas e nesse treinamento agora nós vamos falar sobre o terceiro e último módulo do treinamento de fundo preparador ou selador acrílico ou fundo impermeável. Qual deles utilizar, né? Então, se você não assistiu o primeiro e o segundo módulo, volta lá na playlist e assiste o primeiro e o segundo módulo desse treinamento, que hoje a gente vai finalizar aqui sobre esses três produtos que ainda geram um pouco de dúvidas com relação à sua utilização e para que eles servem, ok? Vamos em frente então. Vamos falar um pouco a respeito dos usos e funções de cada um deles. Vamos falar do fundo impermeável, tá? Primeiramente, tá? Vamos falar que este produto, o fundo impermeável, o fundo impermeabilizante, como você queira, ele serve para selar, impermeabilizar, esconder fissuras e ajudar na cobertura das tintas premium em superfícies de argamassa com ou sem pintura, novas ou não. Então, o fundo impermeabilizante ou fundo impermeável, ele tem essa função de impermeabilizar, selar e impermeabilizar e esconder as fissuras, porque este produto ele tem um filme elastomérico, ele tem uma película que ele estica e ele retrai com calor e frio. Então ele vai esconder essas fissuras e ajuda na cobertura, né, no poder de cobertura das tintas premium. Eu coloquei aqui tinta premium por quê? Porque a recomendação de produto para utilização sobre os fundos impermeabilizantes são as tintas premium, tá? As tintas standard, por exemplo, ela não tem uma resina suficiente para estar acompanhando o movimento de dilatação e contração desse fundo. Então ela pode craquelar, ela pode formar pequenas rachaduras ao longo da sua aplicação. Então quando você for utilizar um fundo impermeabilizante, utilize aí uma tinta premium. E pode ser em superfície de argamassa, né? Esse produto é para superfície de argamassa, com ou sem pintura, novas ou não. Ele é aplicado em 2 demãos com diluição média de 20% em água. Para que o produto tenha essa característica de impermeabilidade, para que ele tenha essa característica de proteção, de dilatação e contração, é importante que ele seja utilizado em 2 demãos e a diluição média é de 20%. Mas é importante também que você verifique na embalagem do fabricante do produto que você comprou se realmente ele pede 2 demãos. Em média, normalmente sim, são 2 demãos e a diluição é de 20%, mas isso pode variar de acordo com o fabricante, ok? O uso deste produto é área externa ou interna. Normalmente você usa os fundos impermeabilizantes em áreas externas, porém, como é um produto acrílico, ele pode ser utilizado normalmente em área interna. Na área interna ele não tem tantas funções, porque o problema de infiltração, o problema de impermeabilização, ele acontece mais de fora para dentro, tá? Então as fissuras você percebe mais nas áreas externas, por isso que é um produto mais recomendado para áreas externas. Ele é aplicado com rolo de lã de pelo alto, trincha ou pistola, airless, né? Pode ser aplicado com essas 3 ferramentas. O rolo de lã é importante que seja um rolo de lã de pelo mais alto para transferir para a superfície uma quantidade de produto maior. Quanto maior a espessura do produto na superfície, melhor será a proteção, será a impermeabilização e será também o poder de elasticidade do produto. Então, evita utilizar os fundos impermeabilizantes com rolo de lã de antigota, por exemplo, que são rolos de lã de pelos mais baixos, né? Utiliza um rolo de lã de pelo mais grosso, de pelo mais alto. Vamos falar agora a respeito sobre os mitos e verdades desses produtos, tá? Vamos começar com o fundo preparador. Acelera a cura da argamassa. Mito, né? Esse produto não foi feito para acelerar o processo de carbonatação ou a cura da argamassa. Ele não é feito para isso. Você vai ter problemas, você vai justamente retardar todo o processo se você utilizar o fundo preparador sobre uma argamassa ainda não curada, ok? Ele não é feito para isso. Ele só tem as funções de aglutinar partículas soltas. Essa é a função básica do fundo preparador. Então ele não tem essa função de acelerar a cura da argamassa. Pode ser utilizado em massa corrida. Verdade, você pode utilizar na massa corrida. Se você tiver aí uma massa corrida que você percebe que ela não tem uma qualidade muito grande, você percebe que ela esfarela com muita facilidade, você lixa, limpa e você pode aplicar uma demão do fundo preparador para te ajudar aí a aglutinar essas partículas soltas da massa corrida que você utilizou.
Não deve ser diluído, é muito ralo. Mito, cuidado com isso, tá? Às vezes você vê aí o produto na embalagem, ele é bem aquoso, né? Como a gente falou nos módulos anteriores, ele é bem aguado, vamos dizer dessa forma, e você fala, puxa, não vou diluir não, porque ele já está muito aguado. Não. Leia o rótulo da embalagem do produto que você comprou, veja qual é a especificação de diluição para reboco, para gesso, para calfino, para massa corrida, se tiver, tá? E faça a diluição conforme consta na embalagem, ok? Não aplique ele puro, principalmente em superfícies de baixa absorção como gesso corrido, calfino, porque ele vai vitrificar, ele vai formar um filme vitrificado brilhante e você vai ter problema depois de aderência da tinta de acabamento. Só para paredes, mito, tá? Esse produto ele pode ser aplicado em paredes, tetos e pisos também, né? Um piso de concreto que você vai querer fazer uma pintura com tintas para piso, você pode aplicar o fundo preparador sem problema nenhum. Ele vai aglutinar aquele pequeno pozinho do concreto ali que fica solto normalmente, ele vai aglutinar aquelas partículas e vai te dar um poder de aderência muito maior para a tinta de acabamento e, consequentemente, uma durabilidade muito maior também da tinta de acabamento. O antigo base solvente era melhor? Mito, não. O antigo base solvente era alquídico, era a resina utilizada dos esmaltes sintéticos, tinha um odor extremamente alto, tinha problemas de saponificação do produto, ele podia saponificar na superfície. Então, não. O atual, a base d'água, o fundo preparador atual, a base d'água, é bem melhor do que o antigo, a base solvente. Se misturar na tinta vira fundo e acabamento? Não. Às vezes eu ainda escuto esse tipo de característica dizendo que o pintor gosta de misturar. Eu misturo o fundo preparador na tinta porque eu dispenso a utilização do fundo. Eu acho que ele se baseia nas tintas para gesso, por exemplo, que é dupla função, né, fundo e acabamento, e acha que se ele misturar o fundo preparador numa tinta convencional, que ele vai ter a mesma função da tinta para gesso. Não é assim que funciona. São produtos, apesar de serem os dois bases d'água, as resinas da tinta e a resina do fundo preparador são completamente diferentes. Então você pode ter problema aí sim de aderência, pode ter problema de cobertura, pode ter vários tipos de problema de transferência de produto e assim por diante. Então não misture fundo preparador com nada. Aplique o fundo preparador e depois aplique a tinta sobre ele, ok? Deve ser aplicada mais de uma demão. Mito. Tá? Fundo preparador, se você aplica mais de uma demão, normalmente ele vai vitrificar. Normalmente ele vai puxar um brilho, vai vir aquela superfície brilhante na tua frente e você vai ter que lixar aquela superfície para poder criar pontos de aderência novamente e assim a tinta poder se aderir. Então, não. O fundo preparador ele deve ser aplicado em uma demão. O que você pode variar é a diluição. Então, se você tem um reboco altamente absorvente, não dilua. Aplica o produto puro sobre esse reboco. Se você tem uma superfície de gesso corrido ou calfino, dilua sim, até 100%, 150%, depende do fabricante. Mas, novamente, siga sempre as orientações contidas na embalagem do fabricante do fundo preparador, principalmente com relação à diluição do produto. Deve ser lixado, pois ele fica brilhante. Mito. Se ele ficou brilhante, você errou. Você errou na diluição, você errou na aplicação do produto em relação ao substrato que você está utilizando. Ele não pode ficar brilhante. Tá? O fundo preparador ele tem que ser totalmente absorvido pela superfície e ficar fosco dentro dessa superfície. Nada mais que isso. Tá? Você não pode enxergá-lo. Ele vai escurecer levemente essa superfície, mas a superfície tem que ficar completamente fosca. Não pode ter brilho nenhum. Tá bom? Vamos em frente então. Vamos falar sobre mitos e verdades agora do selador acrílico, tá? Vamos lá. Pode ficar exposto ao tempo sem problemas? Não. Mito, por favor. Muitos pintores, eu falo muitos, mas na verdade não são muitos, tá? Alguns pintores ainda têm essa mania, essa característica de aplicar o selador acrílico na área externa
e deixar ele exposto ao tempo ali. Falar, não, vou proteger aqui com selador acrílico, daqui a uns 3 meses eu vou começar a pintar. Se ferrou, né? Literalmente se ferrou, porque o selador acrílico ele não foi feito para receber sol, ele não foi feito para receber chuva. Ele vai desmanchar, ele vai se desestruturar, ele vai começar a soltar partículas, ele vai começar a perder o poder de coesão dele, de aderência dele, e ele acaba não servindo mais para a função que ele foi proposto. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que aplicar um fundo preparador sobre o selador acrílico para reestruturar o selador acrílico e você aplicar a tinta em cima, quer dizer, trabalho perdido. Então quando você fizer o cronograma da sua obra, ou o pintor for fazer a pintura da sua obra, e ele falar, vou deixar o selador acrílico aqui exposto e daqui a uns 2 meses eu volto para pintar. Não faça isso. Faça o cronograma aplicando o selador acrílico e logo em seguida já vindo com a tinta de acabamento. Ah, Filipão, quanto tempo posso deixar exposto? Não sei, porque o Brasil é muito grande, né? Você tem aí variações climáticas no norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste muito grande. Então a exposição desse produto pode variar bastante de acordo com as intempéries e a condição climática de cada estado desse país. Então não sei. Eu diria o seguinte: o menor tempo possível, o menor tempo que entre a aplicação dele e a pintura é o que você pode fazer. Pode ser pigmentado para economizar na tinta? Não, não faça isso. Não pigmente o selador acrílico, tá? Ou não utilize bisnaguinha. Ah, vou fazer por exemplo aqui, vou fazer uma tonalidade areia, então vou pigmentar aqui o selador acrílico mais ou menos uma cor areia, dou a primeira demão do selador acrílico pigmentado e depois venho com a tinta de acabamento. Não faça isso, porque uma demão de tinta de acabamento ela não vai te trazer, principalmente externamente, a proteção necessária contra sol e contra chuva, principalmente contra chuva. Então essa água ela vai estar penetrando por esse filme dessa única demão de tinta que você aplicou. E essa água vai entrar em contato aí com o selador acrílico que está pigmentado, quer dizer, é muito pigmento para pouca resina, no caso do selador, e ele vai começar a desbotar, ele vai começar a manchar, ele vai começar a escorrer e você vai ter problemas em médio prazo com relação a esse procedimento. Então, não pigmente o selador acrílico, deixe ele branco do jeito que ele vem de fábrica. É recomendada a aplicação sobre repintura? Não, mito, não aplica. Este produto é para superfícies novas. Ele não foi feito para repintura, ele não foi feito para aplicação em superfícies já pintadas. Ele precisa de alta porosidade para se aderir. Ele precisa de superfícies com alta porosidade para ter a sua aderência. Sobre repintura, sobre uma superfície já pintada, a aderência do selador acrílico é muito baixa. Então a probabilidade de descascamento no futuro da tinta que você vai aplicar sobre ele é muito alta. Então não use esse produto sobre repintura. O único produto sobre repintura que você pode utilizar é o fundo preparador e os fundos impermeabilizantes que nós falamos agora há pouco. Tá? Posso aplicar mais de uma demão? Pode, tá? Verdade. Se você tiver uma superfície de bloco de concreto, aquele bloco de concreto extremamente poroso, extremamente aberto, você pode aplicar aí mais de uma demão para fechar ainda mais essa porosidade e depois você vem com a tinta de acabamento, não tem problema. É resistente à umidade o selador acrílico? Não. Não, ele não é feito para isso, ele não resiste. Se você tenta utilizar um selador acrílico para um problema de umidade que você tem dentro de casa, uma umidade ascendente ou uma umidade que você tem numa parede específica ou num forro específico, você vai perder seu tempo e vai perder seu dinheiro, porque ele não tem essa característica, ele não tem essa resistência da umidade. As únicas funções é selar e uniformizar a absorção da tinta de acabamento e economizar na tinta de acabamento. É para isso que serve o selador acrílico, ok? Posso usar massa acrílica diluída e não o selador? Não, mito. Né? Antigamente você via o pintor pegar a massa acrílica, diluir, até ela formar uma tinta, né? Um produto de viscosidade parecida com uma tinta e aplica na parede como se fosse um selador. Não faça isso, porque você vai estar aplicando basicamente carga na superfície, basicamente pó e água na sua superfície. A probabilidade de desplacamento, a probabilidade de descascamento é muito grande. Então não faça isso, não utilize a massa diluída na substituição do selador acrílico. Não tem essa função. Vamos em frente então, né? Se você tiver alguma dúvida aí, ó, faz a pergunta aí na nossa
no campo de perguntas aí que a gente vai responder para você, ok? Bom, finalizamos aí o nosso treinamento sobre fundo preparador ou selador acrílico ou fundo impermeável. Espero que você tenha gostado do nosso treinamento. De novo, se tiver alguma dúvida, coloca aí no campo de comentários que a gente responde para você o mais rápido possível, tá? O pessoal da Bellinzone responde. Se eles não puderem responder, eu mesmo respondo pessoalmente para você, ok? Estamos aqui para te atender, porque a ideia da TV Bellinzone é levar informação e tirar todas as dúvidas necessárias para você, profissional, seja da área de pintura, seja da área de tratamento de superfícies, de pisos, de limpeza, enfim. É um canal muito completo, ok? Bom, então eu gosto de finalizar meu treinamento sempre com essa frase aqui, que diz que o que importa realmente está dentro da lata, tá? Então, escolha uma marca que te entregue um custo-benefício satisfatório. Hoje em dia você tem uma quantidade de marcas muito grandes que te entregam qualidade com custos menores. A mesma qualidade de marcas tops do mercado, né? Tops que a gente fala aí, de marcas conhecidas do mercado, mas com custos menores. Quer dizer, você não precisa gastar tanto para ter uma tinta de qualidade na tua casa, nas tuas mãos, ok? Obrigado por assistir mais um treinamento aqui do Por Dentro da Lata, dentro da TV Bellinzone. Fica ligado na programação, que a gente tem muita coisa para mostrar e muito conteúdo. Obrigado por assistir e até o próximo treinamento. Tchau, tchau.